A chuva batia insistentemente contra as janelas do escritório no 4º andar do edifício mais luxuoso de São Paulo. Alexandre Monteiro observava a cidade lá embaixo, suas luzes tremulando como diamantes molhados sobre o asfalto escuro. Aos 38 anos, ele havia construído um império financeiro que poucos ousavam desafiar. Mas naquela noite, enquanto assinava os últimos documentos do divórcio, sentia-se mais vazio do que nunca. Senhor Monteiro! A voz suave de sua secretária o trouxe de volta à realidade. A senhora Isabela chegou. Alexandre se virou, ajustando o nó da gravata italiana que custara mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. Isabela Santos Monteiro. Em breve, apenas Isabela Santos novamente, estava parada na porta, linda como sempre, mas com uma frieza nos olhos verdes que ele não reconhecia. Pode nos deixar a sós, Márcia, disse Alexandre, dispensando a secretária com um gesto. Isabela entrou no escritório com a elegância de uma rainha, seus saltos ecoando no piso de mármore. O vestido preto que usava realçava sua silhueta esguia e os cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros. Ela havia sido modelo antes de se casar com ele 5 anos atrás e ainda mantinha aquela presença magnética que o havia enfeitiçado desde o primeiro encontro. Você pediu para me encontrar aqui, disse ela, mantendo distância. Espero que seja importante. Tenho um voo para Paris amanhã cedo. Alexandre sorriu, mas não foi um sorriso caloroso. Era o sorriso calculista que usava nas negociações mais difíceis. Paris? Que conveniente. Fugindo para os braços do seu consultor de arte? Isabela ergueu o queixo desafiadora. Não vou discutir isso com você. Nosso casamento acabou, Alexandre. Os papéis estão assinados. A divisão de bens foi acordada. O que mais você quer? Ele se aproximou lentamente, como um predador cercando sua presa. Uma última noite. O quê? Isabela recuou um passo, os olhos se arregalando. Você me ouviu. Uma última noite juntos, como marido e mulher, antes que tudo isso se torne oficial. Você enlouqueceu? A voz dela tremeu ligeiramente. Não vou. 50 milhões. Ele a interrompeu friamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o som da chuva contra as janelas preenchia o espaço entre eles. 50 milhões de reais, repetiu Alexandre. Além do que você já vai receber no divórcio. Uma noite, Isabela. Apenas uma noite. Ela o encarou como se estivesse vendo um estranho. Você realmente acha que pode me comprar como uma prostituta? Ele completou cruelmente. Não, meu amor. Estou comprando uma lembrança. A lembrança de quando você ainda me amava. As palavras atingiram Isabela como um tapa. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia lágrimas não derramadas brilhando neles. Você está tentando me humilhar uma última vez? Estou tentando ter uma última chance de te fazer lembrar do que tivemos, disse Alexandre, sua voz suavizando ligeiramente. Do que perdemos. Isabela deu as costas para ele, caminhando até a janela. A cidade se estendia infinitamente à sua frente, milhões de vidas seguindo seus cursos, enquanto a dela parecia ter chegado a um beco sem saída. Por que, Alexandre? Por que isso é tão importante para você? Ele se aproximou por trás, sem tocá-la, mas próximo o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. Porque preciso saber, murmurou ele. Preciso saber se ainda existe alguma coisa real entre nós ou se tudo foi mentira desde o começo. Isabela se virou bruscamente para encará-lo. Mentira? Você quer falar de mentiras? Você que passou os últimos 2 anos me traindo com metade das socialites de São Paulo? Eu nunca a traí, disse Alexandre, genuinamente surpreso. De onde você tirou essa ideia? Por favor, Alexandre. Você acha que sou cega? As viagens de negócios que se multiplicaram, os telefonemas sussurrados, os perfumes diferentes na sua roupa. Alexandre franziu a testa. Isabela, eu juro por tudo que é sagrado. Nunca te traí. Nunca.
Havia algo em seus olhos, uma sinceridade crua que a fez hesitar. Mas era tarde demais para dúvidas. Tarde demais para voltar atrás. Não importa mais, disse ela cansada. Nosso casamento morreu, Alexandre. O amor morreu. Então me prove, ele desafiou. Passe uma noite comigo e me prove que não sente mais nada, que consegue me tocar, me beijar, estar comigo e não sentir absolutamente nada. Isabela o estudou por um longo momento. Havia algo perigoso em aceitar aquela proposta, algo que ia além da humilhação óbvia. Havia o risco de descobrir que ele estava certo, que ainda havia algo entre eles que nem mesmo os 2 anos de brigas e ressentimentos conseguiram matar. E se eu aceitar? Se eu passar essa noite com você e provar que não sinto mais nada, você me deixará em paz? Nunca mais tentará me procurar? Palavra de honra, disse Alexandre, estendendo a mão. Isabela olhou para a mão estendida como se fosse uma serpente venenosa. Sabia que estava cometendo um erro, mas havia algo hipnótico na proposta. Talvez fosse a quantia obscena de dinheiro. 50 milhões poderiam garantir sua independência total, permitindo que ela nunca mais precisasse depender de ninguém. Ou talvez fosse a curiosidade mórbida de saber se ainda conseguiria resistir ao charme devastador do homem com quem havia sido casada. Uma noite, disse ela finalmente. Uma noite, e depois você some da minha vida para sempre. Uma noite, ele concordou, apertando a mão dela. O toque foi elétrico. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha e retirou a mão rapidamente, como se tivesse sido queimada. Onde? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Nossa antiga casa de campo, em Campos do Jordão. Isabela fechou os olhos. A casa onde haviam passado sua lua de mel, onde haviam sido felizes, ao menos no começo. Claro que ele escolheria um lugar carregado de memórias. Quando? Amanhã à noite. Meu motorista pode buscá-la às 7. Eu tenho o voo para Paris. Cancele, disse Alexandre simplesmente. Felipe pode esperar mais alguns dias por você. A menção ao nome de Philippe Dubois fez Isabela corar ligeiramente. Como ele sabia sobre Philippe? Bem, claro que sabia. Alexandre sempre soubera de tudo o que acontecia em sua vida, mesmo depois da separação. Está bem, concordou ela. Mas quero o dinheiro transferido antes. Não confio em você. Alexandre sorriu, dessa vez um sorriso genuíno. Sempre foi esperta. Márcia providenciará a transferência ainda hoje. Isabela assentiu e se dirigiu para a porta. Quando estava quase saindo, parou e se virou para ele mais uma vez. Alexandre, por que isso é realmente importante para você? Ele a olhou por um longo momento antes de responder. Porque você é a única mulher que eu já amei de verdade, Isabela. E preciso saber se desperdicei a melhor coisa que já aconteceu na minha vida por puro orgulho e estupidez. A sinceridade em sua voz a atingiu como um soco no estômago. Por um momento, ela viu além da máscara do empresário implacável. Viu o homem com quem havia se apaixonado 5 anos atrás. Mas a visão durou apenas um segundo, antes que as lembranças de todas as brigas, todas as palavras cruéis, todos os momentos de solidão voltassem inundando sua mente. Boa noite, Alexandre, disse ela suavemente, e saiu do escritório sem olhar para trás. Alexandre ficou sozinho no escritório por muito tempo depois que ela foi embora, olhando pela janela para a cidade que havia conquistado, mas que de repente parecia tão vazia quanto seu coração. Isabela chegou ao seu apartamento em Moema com as pernas tremendo. O apartamento que havia alugado depois da separação era elegante, mas pequeno, comparado à mansão que havia compartilhado com Alexandre. Era um espaço que ela havia decorado sozinha, tentando criar um refúgio longe das lembranças do casamento fracassado. Serviu-se de uma taça de vinho tinto e se instalou no sofá, tentando processar o que havia acabado de acontecer. 50 milhões de reais por uma noite. Era uma quantia obscena, até mesmo para alguém que havia se acostumado ao luxo durante o casamento com um dos homens mais ricos do país. Mas não era o dinheiro que a incomodava.
Era a proposta em si, e pior ainda, era o fato de que havia aceitado. Pegou o telefone e discou um número internacional. Felipe, sou eu. Sim, eu sei que horas são aí. Preciso cancelar meu voo. Não, não aconteceu nada grave. É só complicado. Sim, alguns dias. Te amo também. Desligou o telefone e imediatamente se sentiu culpada. Philippe Dubois era um homem gentil, um consultor de arte francês que havia conhecido em uma galeria 6 meses atrás. Ele havia se apaixonado por ela quase instantaneamente e ela gostava dele. Gostava muito, mas não estava apaixonada e sabia disso. Talvez fosse por isso que havia aceitado a proposta de Alexandre. Talvez precisasse descobrir se ainda havia algo real entre eles. Ou se poderia finalmente seguir em frente e talvez um dia amar Felipe da maneira que ele merecia ser amado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhora Isabela, é Márcia, secretária do senhor Monteiro. Estou ligando para confirmar a transferência. Os 50 milhões foram depositados em sua conta corrente há poucos minutos. Isabela quase derrubou a taça de vinho. Ele havia realmente transferido o dinheiro, sem contratos, sem garantias, apenas baseado em sua palavra. Obrigada, Márcia. Há mais uma coisa, senhora. O senhor Monteiro pediu para informá-la de que a casa em Campos do Jordão foi preparada. O jantar será servido às 8 e... Bem, ele disse que a senhora entenderia o resto. Isabela desligou o telefone com as mãos tremendo. O que havia feito? Em que tipo de situação havia se colocado? Levantou-se e caminhou até o quarto, abrindo o armário para decidir o que levar. Mas suas mãos pararam quando viu, pendurado no fundo do armário, o vestido que havia usado em sua primeira noite de núpcias. Um vestido de seda vermelha que Alexandre havia escolhido pessoalmente para ela. Por um impulso que não conseguiu explicar, tirou o vestido do armário e o segurou contra o corpo, olhando-se no espelho. Ainda servia perfeitamente. 5 anos depois, ainda servia como uma luva. Sem saber exatamente por quê, colocou o vestido na mala. No dia seguinte, Isabela passou as horas tentando se distrair, mas sua mente voltava constantemente para a noite que a esperava. Tentou ler, tentou assistir TV, tentou até mesmo limpar o apartamento que já estava impecável. Nada funcionava. Às 6 da tarde, tomou um banho demorado e se preparou cuidadosamente. Escolheu um vestido simples, mas elegante. Não o vermelho. Esse permaneceria na mala como uma opção de último recurso. Fez uma maquiagem suave e prendeu os cabelos em um coque baixo. Pontualmente às 7, a campainha tocou. Quando abriu a porta, encontrou Carlos, o motorista de Alexandre há mais de 10 anos. Boa noite, dona Isabela, disse ele com um sorriso caloroso. Senti sua falta. E Carlos sempre havia sido gentil com ela, mesmo durante os piores momentos do casamento. Era um homem simples, casado, pai de 3 filhos, e sempre tratara Isabela com um carinho paternal. Oi, Carlos. Eu também senti sua falta. A viagem até Campos do Jordão levou 2 horas, e eles conversaram sobre amenidades. A família de Carlos, o tempo, qualquer coisa que não fosse o motivo pelo qual ela estava naquele carro, dirigindo-se para um encontro com seu ex-marido. Conforme se aproximavam da casa, Isabela sentia seu coração acelerar. A propriedade ficava em uma área isolada, cercada por montanhas e mata nativa. Era um local de uma beleza selvagem, onde haviam passado alguns dos momentos mais felizes de seu casamento. Quando chegaram, Alexandre já estava esperando na varanda. Usava calças escuras e uma camisa branca simples, mas mesmo assim conseguia parecer elegante e poderoso. Seus cabelos escuros estavam ligeiramente despenteados pelo vento da montanha, e quando a viu, seus olhos se iluminaram de uma forma que a fez lembrar de como ele costumava olhar para ela. Obrigado, Carlos, disse Alexandre quando o motorista abriu a porta do carro para Isabela. Pode voltar para a cidade. Eu levo a Isabela de volta amanhã. Carlos assentiu
cumprimentou Isabela mais uma vez e partiu, deixando-os sozinhos. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e memórias. Eles se encararam por um longo momento, como dois adversários avaliando um ao outro antes de um duelo. Você veio, disse Alexandre finalmente. 50 milhões são muito persuasivos, respondeu Isabela, tentando manter o tom leve. Alexandre deu um passo em direção a ela, mas parou quando ela se afastou instintivamente. Tudo bem, disse ele suavemente. Vamos devagar. Que tal entrarmos? Está ficando frio. A casa estava exatamente como Isabela se lembrava. Móveis rústicos, mas elegantes, lareira acesa, flores frescas em vasos de cristal. Alexandre havia claramente feito um esforço para recriar a atmosfera de quando eram felizes ali. Você quer beber alguma coisa? Perguntou ele, dirigindo-se para o bar. Vinho tinto, disse Isabela, tirando o casaco. Ele serviu 2 taças de um vinho que ela reconheceu imediatamente. Um Bordeaux de 1998. O mesmo que haviam bebido em sua lua de mel. Você realmente não poupou detalhes, não é? Comentou ela, aceitando a taça. Queria que fosse perfeito, disse Alexandre, como costumava ser. Eles se sentaram em poltronas próximas à lareira, mas não no sofá onde costumavam se aconchegar. A distância física era um lembrete constante da distância emocional que agora existia entre eles. Fale-me sobre Felipe, disse Alexandre de repente. Isabela quase engasgou com o vinho. O quê? Philippe Dubois, o consultor de arte francês. Você está apaixonada por ele? Isso não é da sua conta, respondeu ela friamente. Talvez não, mas estou curioso. É ele o motivo pelo qual você quer tanto se livrar de mim? Isabela o estudou por um momento. Você investigou minha vida? Não precisei. Você não é exatamente discreta, Isabela. Vocês foram vistos juntos em pelo menos 6 eventos públicos nos últimos 3 meses. E daí? Somos separados. Tenho o direito de sair com quem eu quiser. Tem, é claro. Só estou tentando entender se você está fugindo de mim ou correndo para ele. A pergunta a pegou desprevenida. Era uma distinção sutil, mas importante, e Isabela não tinha certeza da resposta. Talvez as 2 coisas, disse ela honestamente. Alexandre assentiu, como se esperasse essa resposta. E você consegue amar ele da mesma forma que me amou? O amor que senti por você quase me destruiu, Alexandre. Se eu conseguir amar Felipe de uma forma mais saudável, mais equilibrada, talvez seja melhor. Mais segura, você quer dizer. Exato, mais segura. Alexandre se levantou e caminhou até a lareira, observando as chamas dançarem. Você tem razão. O que tivemos nunca foi seguro. Era intenso, apaixonado, às vezes destrutivo. Mas era real, Isabela. Era a coisa mais real que já senti na vida. Isabela sentiu uma pontada de dor no peito. E onde isso nos levou, Alexandre? A brigas constantes, ressentimento, solidão. No final, éramos 2 estranhos morando na mesma casa. Mas não começou assim, disse ele, voltando-se para ela. Lembra-se de como era no início? Lembra-se de como você ria quando eu chegava em casa? De como ficávamos horas conversando sobre qualquer coisa, de como fazíamos amor como se o mundo fosse acabar. As lembranças atingiram Isabela como uma onda. Sim, ela se lembrava. Lembrava-se de cada detalhe daqueles primeiros anos dourados, antes que as coisas começassem a desmoronar. Lembro, admitiu ela suavemente, mas também me lembro de quando tudo mudou. De quando você começou a trabalhar até mais tarde, a viajar mais, a me tratar como mais um item na sua agenda. Eu estava construindo o império para nós, protestou Alexandre. Para nosso futuro, para nossos filhos, filhos que nunca vieram, interrompeu Isabela, a dor antiga voltando à sua voz. E quando realmente tentamos ter filhos, você mal estava em casa. Como íamos criar uma família se você vivia no escritório? O silêncio que se seguiu foi pesado de arrependimento e oportunidades perdidas. Eu cometi erros, disse Alexandre finalmente.
muitos erros, mas nunca deixei de amar você, Isabela. Nem por um segundo. O amor não é suficiente, respondeu ela, as lágrimas começando a brotar. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Alexandre se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos antes que ela pudesse protestar. E se fosse? Perguntou ele intensamente. E se eu pudesse provar que pode ser suficiente, que podemos encontrar um caminho de volta um para o outro? Isabela olhou nos olhos dele, vendo toda a vulnerabilidade que ele raramente mostrava ao mundo. Por um momento, sentiu-se tentada a acreditar, a se permitir esperar novamente. Mas então, lembrou-se de todas as noites que havia passado sozinha, esperando que ele chegasse em casa. Lembrou-se das promessas quebradas, dos jantares românticos cancelados, das conversas interrompidas por telefonemas urgentes dos negócios. Não posso, sussurrou ela, retirando as mãos. Não posso passar por isso de novo. Alexandre se levantou lentamente, a decepção clara em seu rosto. Então por que veio? Por que aceitou passar esta noite comigo se já decidiu que não há esperança para nós? Isabela se levantou também, caminhando até a janela que dava vista para as montanhas. A lua cheia iluminava a paisagem, criando um cenário quase mágico. Porque preciso de um encerramento, disse ela sem se virar. Preciso saber com certeza que fiz a escolha certa, que não estou desistindo de algo que ainda poderia ser salvo. E se descobrir que está desistindo de algo que poderia ser salvo, ela se virou para encará-lo. Então, pelo menos, saberei. E poderei seguir em frente sem me questionar. O jantar foi servido exatamente às 8, como Márcia havia informado. Um jantar íntimo, preparado pelo chefe particular, que Alexandre havia contratado para a ocasião. Pratos sofisticados que antes eram os favoritos de Isabela. Vinhos cuidadosamente escolhidos. Música suave tocando ao fundo. Eles comeram em silêncio relativo, conversando sobre assuntos neutros, trabalho, amigos em comum, qualquer coisa que não tocasse nas feridas ainda abertas entre eles. Mas mesmo nas conversas casuais, havia uma intimidade subjacente, uma familiaridade nascida de 5 anos de casamento. Eles sabiam como fazer um ao outro rir, conheciam os gostos e aversões um do outro, completavam as frases um do outro sem pensar. Lembra-se da nossa primeira noite aqui? Perguntou Alexandre, quando terminaram a sobremesa. Isabela tomou um gole de vinho antes de responder. Lembro. Você havia planejado tudo nos mínimos detalhes. As pétalas de rosa no chão, as velas, a música, e você chorou, disse ele sorrindo levemente. De felicidade, ela completou. Pensei que era a mulher mais sortuda do mundo. Você era, e eu era o homem mais sortudo. O passado começava a pesar entre eles, carregado de nostalgia e arrependimento. Alexandre, não podemos voltar no tempo, disse Isabela suavemente. Não podemos fingir que os últimos 2 anos não aconteceram, mas podemos tentar criar novos começos, respondeu ele. Pessoas mudam, Isabela, eu mudei. Como? Como você mudou? Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse lutando internamente sobre o quanto revelar. Depois que você foi embora, disse ele finalmente, percebi o quanto minha vida era vazia sem você. Todo o sucesso, todo o dinheiro, todos os negócios brilhantes. Nada disso significava alguma coisa se não tivesse você para compartilhar. Você teve tempo suficiente para perceber isso enquanto ainda éramos casados, respondeu Isabela, embora sua voz não soasse tão fria quanto ela pretendia. Eu sei, e esse é o meu maior arrependimento. Não que tenha trabalhado duro, isso sempre fez parte de quem eu sou, mas arrependimento de não ter encontrado um equilíbrio, de não ter priorizado o que realmente importava. E o que realmente importava? Você, disse ele simplesmente. Nossa família. A vida que estávamos tentando construir juntos. Isabela sentiu o peito apertar. Havia tanto peso nessas palavras, tanto arrependimento genuíno. É tarde demais, Alexandre. Muito tarde. Tem certeza? A pergunta pairou no ar entre eles.
Isabela se levantou da mesa, de repente precisando de ar fresco. Vou dar uma volta, anunciou, dirigindo-se para a porta. Isabela, espere. Mas ela já havia saído para o terraço, respirando fundo o ar frio da montanha. Alexandre a encontrou no terraço alguns minutos depois, contemplando as estrelas que brilhavam com uma intensidade impossível de se ver na cidade. Ele se aproximou lentamente, parando ao lado dela, mas mantendo uma distância respeitosa. Costumávamos vir aqui e tentar contar as estrelas, disse ele suavemente. E nunca conseguíamos porque você sempre me distraía, completou Isabela, surpresa por ter respondido tão naturalmente. Não foram apenas as estrelas que eu distraí de você, foi? Ela se virou para olhá-lo. O que quer dizer com isso? Seus sonhos, Isabela. Você tinha tantos sonhos quando nos casamos. Queria abrir sua própria galeria de arte, viajar pelo mundo fotografando, escrever um livro sobre arte contemporânea brasileira. A menção aos seus sonhos abandonados a atingiu como um tapa. A vida muda os planos. Ou eu mudei seus planos, disse Alexandre com pesar. Você desistiu de tudo para ser a esposa perfeita do empresário bem-sucedido. Para me apoiar, me acompanhar em eventos, ser a anfitriã ideal. Ninguém me forçou a fazer nada, protestou Isabela. Mas sua voz não soava convincente nem para ela mesma. Não diretamente, mas havia expectativas, não havia? Pressão sutil para que você se encaixasse no molde da esposa de milionário. Isabela fechou os olhos, lembrando-se de quantas vezes havia guardado suas próprias aspirações para atender às necessidades da carreira de Alexandre, para manter a aparência de um casal perfeito que o mundo dos negócios esperava ver. Talvez, admitiu ela, mas eu também escolhi isso. Ninguém me obrigou, porque você me amava, disse Alexandre suavemente. E quando amamos alguém, fazemos sacrifícios. O problema é que eu nunca percebi quantos sacrifícios você estava fazendo. E agora percebe? Agora percebo que me apaixonei por uma mulher forte, independente, cheia de sonhos e ambições, e lentamente a transformei em uma versão domada de si mesma. E depois me perguntei por que você estava tão infeliz. As palavras dele ressoaram em Isabela de uma forma que ela não esperava. Era como se ele finalmente estivesse vendo e reconhecendo algo que ela havia tentado expressar durante anos, mas nunca conseguira articular completamente. É complicado, murmurou ela. Não precisa ser, respondeu Alexandre, dando um passo em direção a ela. Se pudéssemos tentar novamente, seria diferente. Eu seria diferente. Como posso acreditar nisso? Como posso ter certeza de que você não voltaria aos velhos hábitos assim que as coisas ficassem confortáveis novamente? Alexandre estendeu a mão para ela e, depois de um momento de hesitação, Isabela a aceitou. Porque pela primeira vez na minha vida, entendo o que realmente perdi, disse ele, entrelaçando os dedos deles. E pessoas que passaram pelo inferno raramente querem voltar lá. O toque dele era familiar, mas ao mesmo tempo diferente, mais gentil, mais cuidadoso, como se ele estivesse manuseando algo precioso que poderia quebrar a qualquer momento. Você disse que nunca me traiu, disse Isabela de repente, mas houve tantas evidências. Que evidências? Os telefonemas sussurrados, os perfumes diferentes, as viagens misteriosas. Alexandre franziu a testa. Isabela, eu juro que nunca... Então me explique. Explique o perfume de outra mulher na sua roupa. Explique por que você recebia telefonemas que não podia atender na minha frente. Alexandre soltou a mão dela e passou os dedos pelos cabelos. Um gesto que ela reconhecia como sinal de que ele estava nervoso ou desconfortável. É complicado, disse ele finalmente. Complicado como? Há coisas que eu não posso explicar completamente, não ainda. Isabela sentiu a raiva familiar subindo. Sempre a mesma coisa, sempre segredos, sempre você não entenderia ou é coisa de negócios. Estou cansada de segredos, Alexandre. Não é isso. Eu prometo que não é isso. Então o que é? Me conte a verdade. Alexandre a encarou por um longo momento, claramente lutando internamente.
Você quer saber sobre os perfumes? Disse ele finalmente. Sobre os telefonemas misteriosos? Sim, era para você, disse ele baixinho. Tudo era para você. O que significa isso? Alexandre suspirou profundamente. Os últimos 2 anos do nosso casamento, eu estava trabalhando em uma surpresa para você. Um projeto secreto. Isabela o encarou confusa. Que tipo de projeto? Você lembra da galeria que você sempre sonhou em abrir, em Paris, no bairro Le Marais? Como ela poderia esquecer? Era um sonho que havia compartilhado com ele durante sua lua de mel, quando visitaram algumas das galerias mais prestigiosas da Europa. Ela havia descrito em detalhes como seria sua galeria ideal, localizada no coração artístico de Paris. Lembro, disse ela lentamente. Eu comprei um espaço lá. Não apenas qualquer espaço, mas exatamente o local que você havia descrito. E passei 2 anos trabalhando secretamente para transformá-lo na galeria perfeita para você. Isabela ficou sem fala. Você... O quê? Os telefonemas eram com arquitetos franceses, designers de interiores, curadores de arte. Os perfumes eram da Madame Rousseau, a decoradora que estava supervisionando o projeto. As viagens misteriosas eram para Paris para acompanhar o progresso da obra. As pernas de Isabela quase falharam. Ela se apoiou na balaustrada do terraço, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Você está inventando isso, sussurrou ela. Alexandre tirou o celular do bolso e mostrou uma pasta de fotos. Quer ver? Com mãos trêmulas, Isabela pegou o telefone. As imagens mostravam a transformação progressiva de um espaço vazio em uma galeria de arte deslumbrante. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado. A iluminação, os pisos de madeira clara, as paredes brancas perfeitas para expor obras de arte. Meu Deus! Murmurou ela, passando pelas fotos. Alexandre, isso é... Era para ser sua surpresa de aniversário, disse ele suavemente. Nosso 5º aniversário de casamento. Eu ia te levar para Paris, te mostrar a galeria pronta e te dar as chaves. Queria que você pudesse finalmente realizar seu sonho. Isabela continuou olhando as fotos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Havia até mesmo uma placa com seu nome na entrada. Galeria Isabela Santos, Arte Contemporânea. Por que você nunca me contou? Perguntou ela, a voz embargada. Porque queria que fosse uma surpresa completa. E depois você começou a desconfiar das minhas ausências, a achar que eu estava tendo um caso. Pensei que se eu aguentasse só mais alguns meses, até nosso aniversário, poderia te mostrar que tudo tinha sido por amor. Mas eu te confrontei. Perguntei diretamente se você estava me traindo. E eu disse que não estava. Mas você não acreditou em mim. Isabela fechou os olhos, lembrando-se das brigas terríveis que haviam tido naqueles últimos meses. Ela havia estado tão convencida de que ele estava mentindo, tão ferida pela aparente traição, que não conseguiu ver além de suas próprias suspeitas. Então por que você não me mostrou isso antes? Por que deixou que eu continuasse acreditando que você estava me traindo? Alexandre suspirou. Porque depois que você decidiu que eu estava mentindo, depois que moveu suas coisas para o quarto de hóspedes, depois que parou de usar sua aliança, parecia que já era tarde demais. A surpresa estava arruinada, nossa relação estava arruinada, e eu fiquei com tanto orgulho ferido que decidi que se você não confiava em mim, então talvez realmente tivéssemos chegado ao fim. Seu idiota! Disse Isabela entre lágrimas e algo que poderia ter sido riso. Seu completo idiota. Eu sei, concordou Alexandre. Acredite em mim, eu sei. Isabela devolveu o celular para ele, mas suas mãos estavam tremendo tanto que quase o deixou cair. Alexandre a segurou pelos ombros, estabilizando-a. Isabela, você está bem? Não, disse ela honestamente. Não estou bem. Estou completamente perdida. Alexandre a puxou para mais perto, e desta vez ela não resistiu. Encostou a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos cardíacos que haviam sido sua canção de ninar por tantas noites.
O que aconteceu conosco? Murmurou ela. Como chegamos a este ponto? Como duas pessoas que se amavam tanto conseguiram se machucar tanto? Porque éramos jovens e orgulhosos e não sabíamos como nos comunicar adequadamente, disse Alexandre, acariciando seus cabelos. Porque eu era um workaholic obsessivo que pensava que podia demonstrar amor apenas através de gestos grandiosos. E porque você era tão independente que preferiu sofrer em silêncio a admitir que se sentia negligenciada. Nós dois erramos, admitiu Isabela. Erramos muito. Eles ficaram abraçados no terraço por um longo tempo, sob a luz das estrelas, cada um perdido em seus próprios pensamentos e arrependimentos. Alexandre, disse Isabela finalmente, afastando-se para olhá-lo. O que aconteceu com a galeria, com todo o projeto? Ainda está lá, disse ele, pronta, esperando. Não consegui me resolver a vendê-la ou desmantelá-la. Acho que uma parte de mim sempre esperou que um dia... Que um dia o quê? Que um dia você voltasse para mim e eu pudesse te dar o presente que sempre quis te dar. Isabela fechou os olhos, sentindo o peso de todas as revelações da noite. Tudo em que havia acreditado sobre o fim de seu casamento estava sendo questionado, reformulado, visto sob uma nova luz. Preciso de um tempo, disse ela. Preciso processar tudo isso. Claro, concordou Alexandre. Temos a noite toda. Voltaram para dentro da casa, mas a atmosfera entre eles havia mudado completamente. A tensão hostil havia sido substituída por algo mais complexo, uma mistura de arrependimento, nostalgia e uma intimidade renascente que os assustava igualmente. Isabela se serviu de mais vinho e se instalou no sofá próximo à lareira. Alexandre se sentou ao lado dela, mas não tão perto quanto antes. Fale-me sobre Felipe, disse Alexandre depois de um momento. Por quê? Porque preciso entender onde estamos. Se você está apaixonada por ele, se planeja se casar com ele, preciso saber. Isabela tomou um gole de vinho antes de responder. Felipe é um bom homem. Ele me trata bem, me respeita, me faz rir, mas você não o ama. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, e Isabela não pôde negá-la. Não da forma como deveria amar alguém com quem pretende passar o resto da vida, admitiu ela. E por que está com ele então? Porque é seguro, disse Isabela honestamente. Porque com ele não corro o risco de me perder completamente em outra pessoa. Porque posso manter minha independência e ainda assim ter companhia. Isso não parece como uma vida, observou Alexandre. Parece como sobrevivência, corrigiu Isabela. Depois do que passamos, sobrevivência parecia ser o máximo que eu poderia aspirar. Alexandre ficou em silêncio por um momento, processando isso. E agora, depois de saber a verdade sobre a galeria, sobre por que eu estava sendo secreto, isso muda alguma coisa? Isabela o encarou. Muda tudo e não muda nada. Como assim? Muda porque agora sei que você não me traiu, que tudo aquilo foi um mal-entendido terrível, baseado na nossa falta de comunicação. Mas não muda, porque ainda temos todos os outros problemas que nos separaram. Que outros problemas? Você sabe quais? O fato de que sua empresa sempre vem primeiro. O fato de que você toma decisões importantes sozinho, mesmo que me afetem. O fato de que você acha que pode resolver tudo com dinheiro ou gestos grandiosos. Como esta noite? Perguntou Alexandre com um sorriso irônico. Exatamente como esta noite, concordou Isabela. Você ofereceu 50 milhões de reais por uma noite comigo, Alexandre. Não vê o quão problemático isso é? Vejo, admitiu ele, mas estava desesperado. Você não atenderia meus telefonemas, não responderia minhas mensagens. Como mais eu conseguiria que você me ouvisse? Talvez tentando uma abordagem mais humana, talvez aparecendo na minha porta com flores e um pedido sincero de desculpas. Tentei isso também, disse Alexandre. 3 vezes. Você me mandou embora antes mesmo que eu pudesse falar. Isabela se lembrou das ocasiões. Havia sido cruel com ele, admitia para si mesma. Mas na época, ainda estava convencida de que ele havia atraído, ainda estava cheia de raiva e mágoa.
Ainda assim, a oferta de dinheiro foi degradante, completou Alexandre. Eu sei, e me odeio por isso. Mas funcionou, não funcionou? Você está aqui. Estou aqui porque preciso de um encerramento, disse Isabela. Não porque quero ser comprada. Eu sei, disse Alexandre suavemente, e peço desculpas por tudo. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Alexandre, disse Isabela finalmente, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você nunca quis falar sobre termos filhos? Toda vez que eu tocava no assunto, você mudava de tópico ou dizia que precisávamos esperar mais um pouco. A pergunta o pegou desprevenido. Isabela viu algo passar por seus olhos. Dor, talvez, ou medo. É complicado, disse ele, usando a frase que ela havia aprendido a odiar. Tudo é complicado com você, respondeu Isabela frustrada. Mas esta noite é sobre honestidade, lembra? Sobre finalmente conversarmos de verdade. Alexandre se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para ela. Porque tinha medo, disse ele finalmente, sua voz quase um sussurro. Medo de quê? De ser um pai terrível, de repetir os erros do meu próprio pai. Isabela sentiu seu coração apertar. Alexandre raramente falava sobre sua infância, sobre o pai empresário que havia sido ausente e crítico, que havia morrido quando Alexandre tinha apenas 22 anos. Você não é seu pai, disse ela suavemente. Não? Olhe para como tratei nosso casamento, sempre trabalhando, sempre colocando os negócios em primeiro lugar, sempre distante quando você mais precisava de mim. Como isso é diferente do que meu pai fez? Alexandre se virou para encará-la, e Isabela viu lágrimas nos olhos dele, algo que havia visto apenas uma vez antes, no funeral de seu pai. Eu não queria que uma criança crescesse sentindo que não era importante o suficiente para ter a atenção do pai. Não queria que meu filho ou filha sentisse que tinha que competir com planilhas e reuniões de negócios pelo meu amor. A revelação atingiu Isabela como um soco no estômago. Durante anos, ela havia interpretado sua relutância em discutir filhos como desinteresse ou até mesmo rejeição à ideia de uma família. Nunca havia considerado que poderia ser medo. Por que nunca me contou isso? Perguntou ela. Porque era mais fácil evitar o assunto do que admitir que tinha medo de ser um fracasso como pai. Mas, Alexandre, reconhecer o problema já é metade da solução. Se você estava ciente dos erros do seu pai, poderia ter trabalhado para não repeti-los. Poderia ter, sim, concordou ele. Mas na época, eu estava tão focado em construir o império que achava que era isso que fazia um bom provedor. Pensava que se pudesse dar a nossos filhos todas as oportunidades que eu não tive, se pudesse garantir que nunca lhes faltasse nada material, isso compensaria minha ausência. As crianças não precisam de um império, disse Isabela suavemente. Precisam de um pai presente. Eu sei disso agora. Aprendi da pior maneira possível. Isabela se levantou e foi até ele, tocando seu braço gentilmente. Você teria sido um bom pai, disse ela. Talvez não perfeito, mas bom. Eu via como você interagia com os filhos dos nossos amigos, como você ficava quando brincava com eles. Havia tanto amor em você, tanta ternura que você raramente mostrava para os adultos. Era diferente, disse Alexandre. Com as crianças, era mais fácil ser eu mesmo. Elas não tinham expectativas sobre o empresário bem-sucedido ou o marido perfeito. Elas só queriam brincar. E é exatamente por isso que você teria sido um bom pai, porque com elas você conseguia relaxar, ser humano. Alexandre cobriu a mão dela com a sua. Às vezes imagino como seria a nossa vida se eu tivesse sido corajoso o suficiente para tentarmos ter filhos. Se eu tivesse sido corajoso o suficiente para ser o marido que você merecia. Não podemos mudar o passado, disse Isabela. Mas podemos aprender com ele e o futuro. Há alguma esperança para nós, Isabela? A pergunta pairou no ar entre eles. E Isabela olhou nos olhos do homem com quem havia sido casada. O homem que havia amado mais do que julgava ser possível amar alguém.
e viu toda a vulnerabilidade e esperança que ele tentava esconder. Não sei, disse ela honestamente. Há muita mágoa entre nós, Alexandre. Muito tempo perdido, muitas oportunidades desperdiçadas. Não sei se conseguimos superar tudo isso. Mas você está disposta a tentar? Estou disposta a considerar, corrigiu ela. Esta noite me mostrou que talvez eu não conhecesse toda a história. Mas uma noite de revelações não apaga anos de problemas. Alexandre assentiu. Eu entendo. E não espero que você tome uma decisão hoje. Só espero que me dê uma chance de mostrar que mudei, que aprendi com os meus erros. Como? Deixe-me te cortejar novamente, disse Alexandre. Como deveria ter feito desde o início. Devagar, com paciência, provando a cada dia que você é a prioridade na minha vida. A ideia era ao mesmo tempo atraente e aterrorizante. E Felipe, isso é uma decisão que só você pode tomar, disse Alexandre. Mas você disse que não o ama da forma como deveria. Isso é justo com ele? Você não acha que ele merece estar com alguém que o ame completamente? A pergunta ecoou os próprios questionamentos de Isabela. Felipe era um homem bom, que merecia ser amado completamente, não ser usado como um refúgio seguro contra a possibilidade de ser ferida novamente. É complicado, disse ela, usando a frase favorita de Alexandre. Tudo que vale a pena é complicado, respondeu ele. A questão é se vale a pena lutar pela complicação. Isabela se afastou dele, precisando de espaço para pensar. Caminhou pela sala, observando os detalhes que Alexandre havia cuidadosamente preparado para esta noite. Cada item estava carregado de memórias, fotografias de viagens que haviam feito juntos, livros que haviam lido e discutido, objetos de arte que haviam comprado em antiquários durante seus passeios de fim de semana. Você trouxe tudo isso para cá? Perguntou ela. Não consegui me livrar de nada, admitiu Alexandre. Depois que você se mudou, embalei tudo e trouxe para cá. Pensava que talvez um dia eu voltasse. Sim. Isabela parou diante de uma fotografia deles em Veneza, tirada durante uma viagem que haviam feito no 2º ano de casamento. Eles estavam rindo, abraçados, olhando um para o outro como se fossem as únicas 2 pessoas no mundo. Nós éramos felizes, disse ela suavemente. Éramos, concordou Alexandre, aproximando-se. E poderíamos ser novamente. Não da mesma forma, disse Isabela. Se tentássemos novamente, seria diferente. Nós somos diferentes agora. Talvez seja melhor assim. Talvez precisássemos passar por tudo isso para aprender a valorizar o que tínhamos. Isabela se virou para encará-lo. E se não funcionasse? E se tentássemos novamente e acabássemos nos machucando ainda mais? E se funcionasse? Contrapôs Alexandre. E se desta vez conseguíssemos acertar? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Do lado de fora, o vento sussurrava entre as árvores e o fogo na lareira crepitava suavemente. Estou com medo, admitiu Isabela. Eu também, disse Alexandre. Mas talvez seja normal ter medo de algo que vale muito a pena. Ele estendeu a mão para ela e, após um longo momento de hesitação, Isabela a aceitou. Uma dança? Perguntou ele. Como fazíamos antes? Isabela hesitou. Dançar com Alexandre sempre havia sido perigoso para ela. Era quando se sentia mais conectada com ele, mais vulnerável. Uma dança, concordou ela finalmente. Alexandre ligou o som baixo, escolhendo uma música que reconhecia, La Vie en Rose, a mesma que havia tocado em seu primeiro encontro. Ele a puxou para seus braços e, por um momento, foi como se os últimos 2 anos de separação nunca tivessem acontecido. Eles se moviam lentamente, seus corpos se lembrando da dança familiar. Isabela podia sentir o calor dele, o cheiro familiar de seu perfume, a força dos braços que a seguravam com tanto cuidado. Senti sua falta, murmurou Alexandre em seu ouvido. Eu também, admitiu Isabela, surpresa com sua própria honestidade. Eles continuaram dançando em silêncio, cada um perdido em memórias e possibilidades.
Quando a música terminou, permaneceram abraçados, nenhum dos dois querendo quebrar o momento. Isabela, disse Alexandre suavemente. Sim, posso te beijar? O pedido a surpreendeu. O Alexandre que ela conhecia simplesmente teria a beijado, confiante em seu charme e em seu direito como marido. Mas este Alexandre estava pedindo permissão, tratando-a como se fosse preciosa e frágil. Não sei se é uma boa ideia, disse ela, mas não se afastou. Provavelmente não é, concordou ele, mas há tantas coisas que eu quero te dizer e não sei se tenho palavras para todas elas. Isabela olhou nos olhos dele, vendo toda a intensidade e vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Um beijo, disse ela finalmente. Só um. Alexandre sorriu suavemente e inclinou a cabeça, tocando os lábios dela com uma ternura que a fez tremer. O beijo foi gentil, quase reverente, completamente diferente dos beijos apaixonados e possessivos que ela se lembrava. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Meu Deus, sussurrou Isabela. Ainda há algo entre nós, disse Alexandre. Você sente também, não sente? Isabela fechou os olhos, tentando negar o que era óbvio. Sinto, admitiu. Mas sentir não é suficiente, Alexandre. Já passamos por isso. Então, o que seria suficiente? Tempo, disse ela. Tempo e prova de que as coisas realmente podem ser diferentes. Quanto tempo? Não sei. Meses, talvez. Talvez anos. E Felipe? Isabela suspirou. Vou ter que conversar com ele. Não posso continuar com esse relacionamento sabendo que meu coração está dividido. Isso significa que você está disposta a tentar? Significa que estou disposta a não fechar completamente a porta, corrigiu Isabela. Mas também não estou abrindo ela completamente. Ainda há muita coisa que precisamos resolver. Alexandre sorriu. E pela primeira vez em anos foi um sorriso genuinamente feliz. É um começo, disse ele. É um começo, concordou Isabela. O resto da noite passou em uma névoa de conversas profundas, memórias compartilhadas e uma intimidade renascente que os assustava igualmente. Eles falaram sobre seus arrependimentos, seus sonhos, os caminhos que suas vidas haviam tomado desde a separação. Quando o relógio marcou 2 da manhã, Alexandre sugeriu que talvez fosse hora de dormir. Preparei o quarto principal para você, disse ele. Eu vou dormir no escritório. Isabela hesitou. Alexandre, sobre o acordo. Sobre esta, ser uma noite como marido e mulher. Esqueça o acordo, disse Alexandre firmemente. Esta noite já me deu mais do que eu esperava. Não vou pressionar você por nada que não esteja pronta para dar. A resposta a surpreendeu e, simultaneamente, a tocou profundamente. Era outro sinal de como ele havia mudado, de como estava tentando ser diferente. Obrigada, disse ela suavemente. Durma bem, Isabela. Você também. Isabela subiu para o quarto principal, o mesmo onde haviam passado tantas noites durante os anos felizes de seu casamento. Alexandre havia trocado toda a roupa de cama, havia flores frescas sobre a cômoda e suas roupas de dormir favoritas, um conjunto de seda que ele havia lhe dado no 2º aniversário de casamento, estavam cuidadosamente dispostas sobre a cama. Ela tomou um banho longo e relaxante, tentando processar todos os eventos da noite. Sua mente estava em turbulência. Tudo em que havia acreditado sobre o fim de seu casamento havia sido questionado. Alexandre não havia atraído. Pelo contrário, havia gastado 2 anos e uma fortuna tentando realizar um dos seus maiores sonhos. Mas isso realmente mudava alguma coisa? Resolvia os problemas fundamentais que haviam destruído seu relacionamento? Vestiu o conjunto de seda e se deitou na cama familiar. O colchão ainda tinha o formato de seus corpos, a depressão sutil onde costumavam dormir abraçados. Por um momento, sentiu uma saudade tão intensa que quase a sufocou. Levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, podia ver a luz ainda acesa no escritório onde Alexandre estava dormindo, ou tentando dormir.
Sem pensar completamente sobre o que estava fazendo, saiu do quarto e desceu as escadas silenciosamente. A porta do escritório estava entreaberta e ela podia ver Alexandre deitado no sofá pequeno, claramente desconfortável, mas tentando dar a ela a privacidade e o espaço que havia prometido. Ele não estava dormindo. Estava olhando para o teto, perdido em pensamentos. Alexandre, chamou ela suavemente. Ele se sentou imediatamente. Isabela, está tudo bem? Não conseguia dormir. Nem eu, admitiu ele. Eles se encararam por um momento. A tensão sexual que haviam estado suprimindo a noite toda, finalmente vindo à superfície. Talvez, disse Isabela hesitante, talvez você não precise dormir no sofá. Alexandre a estudou cuidadosamente. Isabela, não quero que faça nada por obrigação ou porque sente que deve por causa do dinheiro. Não é isso, interrompeu ela. É porque ainda sinto algo por você. E porque talvez precise saber se ainda há algo real entre nós ou se são apenas memórias e nostalgia. Alexandre se levantou lentamente. Tem certeza? Não, disse ela honestamente. Mas quero descobrir. Ele se aproximou dela, mas parou quando estava a poucos centímetros de distância. Se em qualquer momento você quiser parar... Eu sei, disse ela, tocando o rosto dele suavemente. Eu sei. Desta vez, quando se beijaram, não foi gentil ou hesitante. Foi com toda a paixão e desejo reprimidos de 2 anos de separação. Isabela se derreteu nos braços dele, lembrando-se de como era ser desejada, ser amada por este homem. Alexandre a pegou no colo e a levou de volta para o quarto principal. Colocou-a gentilmente sobre a cama, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Você é linda, murmurou ele, acariciando seus cabelos. Sempre foi a mulher mais linda que já vi. Isabela puxou-o para mais perto, perdendo-se nas sensações familiares e no calor do corpo dele. Por algumas horas, conseguiu esquecer todas as complicações, todos os problemas, toda a dor. Havia apenas eles dois. Redescobriam as formas de se amar que haviam esquecido existir. Fizeram amor com uma intensidade que surpreendeu ambos, como se estivessem tentando recuperar todo o tempo perdido em uma única noite. Era familiar e novo ao mesmo tempo, carregado de história, mas também de possibilidades. Depois, ficaram deitados em silêncio, Isabela aninhada nos braços de Alexandre, como costumava fazer tantos anos atrás. Isso muda tudo, murmurou ela contra o peito dele. Ou não muda nada, respondeu Alexandre, beijando o topo de sua cabeça. Sempre fomos compatíveis fisicamente, Isabela. O problema nunca foi na cama. Era verdade, e ambos sabiam disso. O sexo entre eles sempre havia sido incendiário, mesmo nos piores momentos de seu casamento. Era tudo o mais que havia se desintegrado. Então o que fazemos agora? Perguntou ela. Agora dormimos, disse Alexandre. E amanhã, se você quiser, começamos a descobrir se podemos construir algo real sobre essa base. Isabela se aconchegou mais perto dele, sentindo-se mais segura e em paz do que havia se sentido em anos. Por algumas horas, conseguiu esquecer todas as complicações que os esperavam no mundo real. Isabela acordou com a luz do sol entrando pela janela. Por um momento, ficou desorientada, não conseguindo lembrar onde estava. Então sentiu o braço forte ao redor de sua cintura e tudo voltou. A noite anterior, as revelações, a intimidade renovada. Alexandre ainda estava dormindo, parecendo mais jovem e em paz do que ela se lembrava de tê-lo visto em anos. Ela o observou por alguns momentos, notando as pequenas mudanças que os 2 anos de separação haviam trazido. Algumas linhas novas ao redor dos olhos, alguns fios grisalhos nas têmporas. Mas ainda era o homem bonito e magnético por quem havia se apaixonado. Cuidadosamente, para não acordá-lo, saiu da cama e colocou um roupão. Desceu para a cozinha e preparou café, tentando organizar seus pensamentos. O que havia acontecido na noite anterior tinha sido incrível, mas também confuso.
As revelações sobre a galeria em Paris haviam mudado completamente sua percepção sobre o fim de seu casamento. Mas isso realmente resolvia todos os seus problemas? Estava perdida em pensamentos quando ouviu passos na escada. Alexandre apareceu na cozinha, vestindo apenas calças de pijama, os cabelos bagunçados pelo sono. "Bom dia", disse ele, hesitante, claramente incerto sobre como ela reagiria à luz do dia. "Bom dia", respondeu ela, servindo uma xícara de café para ele. Eles tomaram café em um silêncio ligeiramente desconfortável, cada um tentando avaliar o humor do outro. "Isabela", disse Alexandre finalmente, "sobre a noite passada, foi um erro", disse ela rapidamente. Alexandre sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. "Um erro?" "Não", corrigiu ela imediatamente, vendo a dor em seus olhos. "Não foi um erro. Foi confuso, intenso, mas não foi um erro." "Então, o que foi?" Isabela suspirou. "Foi um lembrete de por que nos apaixonamos, mas também um lembrete de por que isso é tão perigoso para mim." "Perigoso como?" "Porque quando estou com você, perco a capacidade de pensar racionalmente. Perco-me completamente em você e isso me assusta." Alexandre se aproximou dela, mas parou quando ela levantou a mão pedindo distância. "Isabela, não tem por que ter medo de se entregar. Não vou te machucar novamente." "Você não pode prometer isso", disse ela. "Ninguém pode prometer isso. E eu não sei se sou forte o suficiente para sobreviver a outro colapso como o que tivemos." Alexandre ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. "Então, onde isso nos deixa?" "Eu não sei", admitiu Isabela. "Preciso de tempo para pensar, para processar tudo o que descobri ontem à noite." "E Felipe?" "Vou terminar com ele", disse Isabela. "Não posso continuar em um relacionamento sabendo que meu coração está em outro lugar. E depois, talvez possamos conversar. Devagar, sem pressa, sem pressão. Talvez possamos descobrir se há realmente uma chance para nós." Alexandre assentiu, embora ela pudesse ver a decepção em seus olhos. "Quanto tempo você precisa?" "Algumas semanas, talvez um mês. Preciso voltar para Paris, conversar com Felipe pessoalmente, organizar minha vida." "E a galeria? Você gostaria de vê-la?" Isabela hesitou. Parte dela estava desesperada para ver o espaço que Alexandre havia criado para ela, mas outra parte tinha medo de que isso a influenciasse demais. "Talvez", disse ela, "quando eu estiver pronta." Alexandre se aproximou lentamente e desta vez ela não recuou. Ele tocou o rosto dela gentilmente. "Eu espero", disse ele. "Pelo tempo que for necessário, eu espero." "Alexandre!" "Shh!" Ele a interrompeu. "Não diga nada que possa se arrepender mais tarde. Apenas pense sobre o que conversamos. Pense sobre a possibilidade de recomeçarmos." Isabela assentiu, sentindo lágrimas se formando em seus olhos. "Preciso me arrumar. Tenho que voltar para a cidade. Eu te levo." A viagem de volta para São Paulo foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao apartamento de Isabela, Alexandre saiu do carro para acompanhá-la até a porta. "Isabela", disse ele quando ela estava procurando as chaves na bolsa, "há algo que preciso te contar antes que você vá para Paris." Ela levantou os olhos, algo no tom dele a alertando. "O que é?" Alexandre hesitou, claramente lutando internamente. "É sobre a investigação que mandei fazer sobre sua mãe." Isabela congelou. "Que investigação?" "Nos últimos meses de nosso casamento, você começou a fazer perguntas sobre sua mãe biológica. Disse que queria tentar encontrá-la antes de tentarmos ter nossos próprios filhos." Isabela se lembrava vagamente de ter mencionado isso. Havia sido adotada quando bebê e criada por um casal maravilhoso, mas sempre sentira curiosidade sobre sua família biológica. "Contratei um investigador particular para tentar localizá-la", continuou Alexandre, "como uma surpresa para você." "E?" Alexandre baixou os olhos. "Ele encontrou algumas informações perturbadoras, coisas que talvez fosse melhor você não saber." Isabela sentiu seu estômago se contrair.
Que tipo de coisas, Isabela? Talvez seja melhor deixarmos isso para lá. Me conte, disse ela firmemente. Se você mandou investigar minha mãe, tenho direito de saber o que descobriu. Alexandre suspirou profundamente. Sua mãe, ela não te abandonou, Isabela. Ela foi assassinada. As palavras atingiram Isabela como um raio. Suas pernas quase falharam e ela teve que se apoiar na parede. O quê? Ela foi morta quando você tinha 6 meses de idade. O caso nunca foi resolvido, mas há fortes indícios de que foi seu pai biológico quem a matou. Isabela sentia como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Meu pai? Meu pai a matou? Os investigadores acham que sim. Ele desapareceu logo depois da morte dela, e você foi encontrada sozinha no apartamento 3 dias depois. Por isso foi colocada para adoção. Meu Deus! Sussurrou Isabela, deslizando pela parede até se sentar no chão. Meu Deus, Alexandre! Como você pode me contar isso agora? Alexandre se ajoelhou ao lado dela. Eu queria te contar há 2 anos, mas você estava tão convencida de que eu estava mentindo sobre tudo que pensei que não acreditaria em mim. E depois, quando nos separamos, pensei que seria cruel te dar essa informação quando você já estava lidando com tanto. Mas você tinha esse relatório o tempo todo? Tenho, admitiu Alexandre. E há mais. Mais? Isabela o encarou, os olhos arregalados de horror. Seu pai biológico. Ele foi visto em São Paulo no mês passado. O mundo de Isabela desmoronou completamente. Ele está vivo? Ele está aqui? O investigador acha que sim. E ele pode estar procurando por você. Isabela começou a tremer incontrolavelmente. Alexandre tentou tocá-la, mas ela se afastou. Por que você está me contando isso agora? Por que agora, depois de tudo que conversamos ontem à noite? Porque você disse que ia para Paris, e eu tinha medo de que, se ele realmente está procurando por você, eu queria que soubesse, queria que ficasse segura. Segura? Isabela se levantou abruptamente, a raiva substituindo o choque. Você acha que não estarei segura em Paris? Ou você está usando isso para me manipular, para me manter aqui perto de você? Não, protestou Alexandre. Eu juro que não é isso. Estou preocupado com você, Isabela. Se esse homem realmente matou sua mãe, você não tem provas disso, são apenas suspeitas. São suspeitas bem fundamentadas. Eu não acredito em você, disse Isabela, as lágrimas correndo por seu rosto. Como posso acreditar em qualquer coisa que você me diz? Primeiro você esconde a galeria por 2 anos, depois esconde informações sobre minha mãe por mais 2 anos. Que outras coisas você está escondendo de mim, Alexandre? Nada, eu prometo. Suas promessas não valem nada, gritou ela. Você sempre acha que sabe o que é melhor para mim. Sempre toma decisões sobre minha vida sem me consultar. Quando vai entender que não sou uma criança que precisa ser protegida? Alexandre recuou, como se tivesse levado um tapa. Isabela, por favor, tente entender. Não, cansei de tentar entender. Cansei de suas mentiras, seus segredos, sua necessidade de controlar tudo ao seu redor. Ela abriu a porta do apartamento bruscamente. Vá embora, Alexandre. Isabela, por favor, deixe-me explicar. Vá embora, gritou ela novamente. E não volte. Eu estava errada em pensar que poderíamos tentar novamente. Você nunca vai mudar. Alexandre hesitou por um momento na porta. Isabela, o relatório está no porta-luvas do meu carro. Se você quiser ler, eu não quero nada de você. Ele assentiu tristemente e se virou para sair. Na porta parou mais uma vez. Eu te amo, disse ele suavemente. Sempre vou te amar. E então ele se foi, deixando Isabela sozinha com a revelação devastadora sobre sua família biológica. Isabela passou o resto do dia em estado de choque. Ela se trancou no apartamento, desligou o telefone e tentou processar tudo o que havia descoberto nas últimas 24 horas. Sua mãe biológica havia sido assassinada, possivelmente por seu pai biológico, que agora poderia estar procurando por ela. E Alexandre havia escondido essa informação dela por 2 anos.
À noite, quando a raiva inicial havia diminuído ligeiramente, ela começou a questionar suas próprias reações. Alexandre havia realmente tentado protegê-la ou havia outras motivações? E mais importante, as informações sobre sua família eram reais ou outra manipulação? Havia apenas uma forma de descobrir. Desceu até o estacionamento do prédio e procurou o carro de Alexandre. Ainda estava lá. Ele aparentemente havia pegado um táxi para casa. O porta-luvas estava destrancado e lá dentro encontrou um envelope grosso com seu nome. De volta ao apartamento, abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um relatório detalhado de investigação, com fotografias, certidões de nascimento e óbito, reportagens de jornal amareladas pelo tempo. Sua mãe biológica se chamava Marina Santos. Ela tinha apenas 19 anos quando foi morta. Havia sido encontrada morta em seu apartamento com sinais de violência doméstica. O principal suspeito era o namorado, Ricardo Mendes, que havia desaparecido logo após o crime. As fotografias mostravam uma mulher jovem e bonita, com traços que Isabela reconheceu em seu próprio rosto. Havia também uma fotografia dela como bebê nos braços da mãe, tirada apenas algumas semanas antes da tragédia. E havia fotografias mais recentes. Um homem de cerca de 50 anos, fotografado discretamente em diferentes locais de São Paulo. O investigador havia identificado esse homem como Ricardo Mendes, usando uma identidade falsa, mas claramente a mesma pessoa que havia desaparecido 28 anos atrás. Isabela leu e releu o relatório várias vezes, cada leitura trazendo nova dor e nova confusão. Alexandre havia estado certo em esconder isso dela, ou deveria ter contado imediatamente. E por que esse homem, seu pai biológico, havia voltado a São Paulo depois de tantos anos? O que ele queria? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som do telefone. Era Felipe. Chérie, eu estava preocupado. Você cancelou seu voo e não atendeu meus telefonemas? Felipe, disse ela, sua voz rouca de tanto chorar. Preciso falar com você. Claro, meu amor. O que aconteceu? Como ela poderia explicar? Como poderia contar sobre a noite com Alexandre, sobre as revelações sobre sua família, sobre como sua vida inteira havia sido virada de cabeça para baixo em 24 horas? É complicado, disse ela, ecoando a frase favorita de Alexandre. Preciso ir para Paris. Preciso te ver. Naturalmente. Quando você chega? Amanhã, se conseguir um voo. Eu arranjo um voo para você, disse Felipe imediatamente. Isabela, seja o que for que tenha acontecido, nós vamos resolver juntos. A gentileza dele quase a fez chorar novamente. Felipe era um homem bom, que a amava e estava disposto a cuidar dela. Por que isso não era suficiente? Por que seu coração ainda pertencia ao homem que continuava guardando os segredos dela? Obrigada, Felipe, disse ela. Te vejo amanhã. Depois de desligar, Isabela passou a noite embalando suas coisas e tentando decidir o que fazer. Parte dela queria confrontar Alexandre novamente, exigir mais explicações. Outra parte queria fugir de tudo, de Alexandre, das revelações sobre sua família, da confusão emocional que a estava consumindo. No final, decidiu pelo que sempre fazia, quando as coisas ficavam muito complicadas. Ela fugiria, iria para Paris, terminaria adequadamente com Felipe e então decidiria o que fazer com o resto de sua vida. Mas enquanto fazia as malas, não conseguia tirar da mente as palavras finais de Alexandre. Eu te amo, sempre vou te amar. E a parte mais aterrorizante de tudo era que, apesar de toda a raiva e confusão, ela sabia que ainda o amava também. Paris acolheu Isabela com seu charme familiar, mas nem mesmo a beleza da cidade-luz conseguiu acalmar a turbulência em seu coração. Felipe a esperava no aeroporto com um buquê de rosas brancas e um sorriso preocupado. Ma chérie, disse ele, abraçando-a calorosamente, você parece exausta. Foi uma semana difícil.
admitiu Isabela, apoiando-se na solidez reconfortante do abraço dele. Durante a viagem do aeroporto até o apartamento de Philippe, em Montmartre, ela permaneceu silenciosa, olhando pela janela para as ruas familiares. Tudo parecia igual, mas ela se sentia como uma pessoa completamente diferente da mulher que havia deixado Paris apenas alguns dias antes. O apartamento de Philippe era exatamente como se lembrava, elegante, aconchegante, cheio de livros de arte e antiguidades cuidadosamente colecionadas. Era um lar no verdadeiro sentido da palavra, algo que ela nunca havia conseguido criar para si mesma, nem mesmo durante os anos de casamento com Alexandre. "Vou preparar chá", disse Philippe, observando-a cuidadosamente. "E então você me conta o que aconteceu." Isabela se instalou no sofá familiar, tentando encontrar as palavras certas. Como explicar que havia passado uma noite com seu ex-marido? Como contar sobre as revelações devastadoras sobre sua família? Como admitir que estava mais confusa do que nunca sobre o que queria de sua vida? Philippe voltou com uma bandeja de chá e se sentou ao lado dela, aguardando pacientemente. "Philippe", começou ela, "preciso ser honesta com você sobre algo." "Eu ouço", disse ele gentilmente, pegando a mão dela. "Passei uma noite com Alexandre." Philippe ficou imóvel por um momento, processando a informação. Quando falou, sua voz estava cuidadosamente controlada. "Eu vejo. E como você se sente sobre isso?" A falta de raiva ou acusação na resposta dele quase a fez chorar. Philippe era um homem bom demais para ela. "Confusa", admitiu Isabela, "mais confusa do que jamais estive na vida." "Você ainda o ama?" Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, e Isabela não pôde negá-la. "Sim", sussurrou ela, "e odeio-me por isso." Philippe soltou a mão dela e se levantou, caminhando até a janela que dava vista para os telhados de Paris. "Eu sempre soube", disse ele depois de um momento. "Desde o primeiro dia que nos conhecemos, eu sabia que seu coração pertencia a outro." Philippe, "Não." Ele a interrompeu suavemente. "Deixe-me terminar. Eu pensei que com o tempo, com paciência, talvez pudesse conquistar completamente seu amor. Mas agora vejo que foi uma fantasia minha." Isabela se levantou e foi até ele. "Você merece mais do que posso oferecer. Merece estar com alguém que o ame completamente, sem reservas." Philippe se virou para encará-la, seus olhos azuis tristes, mas compreensivos. "E você merece descobrir se há realmente uma chance de felicidade com este homem que a assombra há tanto tempo." "Não sei se há", disse Isabela honestamente. "Há tantos problemas entre nós, tantas mágoas, mas também há amor", observou Philippe. "E amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado por orgulho ou medo." Isabela sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. "Como você pode ser tão compreensivo? Como pode não estar furioso comigo?" Philippe sorriu tristemente. "Porque te amo o suficiente para querer sua felicidade, mesmo que não seja comigo." Eles se abraçaram por um longo momento. Duas pessoas boas que haviam tentado criar amor, onde havia apenas carinho e compatibilidade. "O que você vai fazer agora?" perguntou Philippe quando se separaram. "Não sei", admitiu Isabela. "Há outras complicações. Descobri coisas sobre minha família, sobre meu passado, que mudaram tudo o que pensava saber sobre mim mesma." "Quer falar sobre isso?" Isabela contou a Philippe sobre as revelações de Alexandre, a galeria secreta, as informações sobre sua mãe biológica, a possibilidade de que seu pai biológico estivesse procurando por ela. Philippe ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. "Alors", disse ele quando ela terminou, "seu ex-marido é um homem complicado, muito complicado, mas também um homem que te ama profundamente, ao que parece. A galeria, as investigações sobre sua família, tudo isso requer dedicação e recursos consideráveis." "Ou necessidade de controle", disse Isabela amargamente. "Talvez", concordou Philippe. "Ou talvez seja simplesmente a forma desajeitada dele de demonstrar amor.
Alguns homens constroem templos para as mulheres que amam. A observação a fez pensar. Seria possível que todos os gestos grandiosos de Alexandre, a galeria, as investigações, até mesmo a oferta de 50 milhões por uma noite, fossem simplesmente formas mal orientadas de expressar um amor que ele não sabia como comunicar de outras maneiras? "O que você acha que devo fazer?" perguntou ela. "Acho que você deveria ir ver a galeria", disse Felipe simplesmente. "O quê?" "A galeria que ele construiu para você. Veja-a com seus próprios olhos. Talvez isso a ajude a entender as verdadeiras motivações dele. E se for apenas outro gesto grandioso para me impressionar, então pelo menos você saberá. Mas se for genuíno, bem, talvez seja a hora de você parar de fugir dos seus sentimentos." Na manhã seguinte, Isabela estava de pé em frente a um edifício elegante no coração do distrito Le Marais. A placa na porta dizia exatamente o que Alexandre havia mostrado nas fotos. Galeria Isabela Santos, arte contemporânea. Suas mãos tremiam enquanto tentava a chave que Alexandre havia deixado com Felipe há alguns meses, apenas por precaução. A porta se abriu suavemente, revelando um espaço que tirou seu fôlego. Era exatamente como ela havia sonhado. Cada detalhe, cada escolha de design, cada elemento correspondia perfeitamente à visão que havia descrito para Alexandre durante sua lua de mel. As paredes eram do tom perfeito de branco. A iluminação era suave, mas dramática. O piso de madeira clara criava uma atmosfera acolhedora, mais sofisticada. Havia até mesmo algumas obras de arte já instaladas, peças de artistas brasileiros emergentes que ela havia mencionado admirar, artistas que Alexandre claramente havia pesquisado e contactado especificamente para este espaço. No fundo da galeria, encontrou um pequeno escritório completamente equipado, com um computador, arquivos de artistas e até mesmo cartões de visita já impressos com seu nome. Sobre a mesa, havia uma carta selada com seu nome na caligrafia familiar de Alexandre. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. "Minha querida Isabela, se você está lendo esta carta, significa que finalmente decidiu ver a galeria. Espero que seja tudo o que sonhou e mais. Este lugar foi criado com amor, cada detalhe pensado para você. Não como uma forma de te controlar ou te impressionar, mas como uma forma de te dar de volta os sonhos que sacrificou pelo nosso casamento. Quero que saiba que, independentemente do que aconteça entre nós, esta galeria é sua. Completamente sua, sem condições, sem expectativas. É meu pedido de desculpas por ter permitido que você perdesse partes de si mesma durante nosso casamento. Use-a, venda-a, ignore-a completamente. A escolha é inteiramente sua. Só quero que saiba que ela existe como prova de que vi, reconheci e valorizei seus sonhos, mesmo quando fui terrível em demonstrar isso. Com todo o meu amor, Alexandre PS. Há mais uma coisa que preciso te contar, mas precisa ser pessoalmente. Por favor, me ligue quando estiver pronta." Isabela leu a carta 3 vezes antes de conseguir parar de chorar. Sentou-se na cadeira do escritório que havia sido preparado para ela e tentou processar a enormidade do gesto. Alexandre havia gastado uma fortuna e 2 anos de trabalho para criar este espaço perfeito para ela. Mais do que isso, havia escolhido artistas, equipado o escritório, tratado de todos os detalhes práticos para que ela pudesse simplesmente chegar e começar a trabalhar. E agora estava dando tudo isso para ela, sem expectativas, sem condições. Pegou o telefone e discou o número que conhecia de cor. "Isabela?" A voz dele soou surpresa e esperançosa. "Estou na galeria", disse ela. "E é perfeita, Alexandre. Absolutamente perfeita." Ela ouviu o suspiro de alívio dele através do telefone. "Fico feliz que tenha gostado." "Ah, por que fizeste isso? Por que gastou tanto tempo e dinheiro em algo que pode nunca usar?" "Porque você merece ter seus sonhos de volta", disse Alexandre simplesmente. "E porque te amo o suficiente para querer sua felicidade, mesmo que não seja comigo."
As palavras ecoaram o que Filipe havia dito no dia anterior, e Isabela percebeu que ambos os homens que a amavam estavam dispostos a sacrificar sua própria felicidade pela dela. Você disse na carta que havia mais uma coisa para me contar. Ah, mas precisa ser pessoalmente. Você pode voltar para o Brasil? Alexandre, se for mais um segredo sobre minha família... Não é sobre sua família, ele a interrompeu. É sobre mim, sobre algo que nunca te contei e deveria ter contado há muito tempo. Isabela fechou os olhos. Mais segredos, sempre mais segredos com Alexandre. Não sei se posso lidar com mais revelações, disse ela. Esta vai explicar muitas coisas, disse Alexandre suavemente. Vai explicar por que eu era tão obsessivo com o trabalho, por que tinha tanto medo de ter filhos, por que sempre quis te proteger de tudo. Então me conte agora. Pelo telefone. Não posso. Não por telefone. Por favor, Isabela. Uma última conversa. E então, se você quiser, eu desapareço da sua vida para sempre. A promessa a atingiu como um soco no estômago. A ideia de Alexandre desaparecendo completamente de sua vida deveria ser um alívio. Mas, em vez disso, encheu-a de pânico. Está bem, disse ela finalmente. Vou voltar. Mas desta vez, Alexandre, quero toda a verdade, sem exceções, sem proteções, sem segredos. Toda a verdade, prometeu ele. Te amo, Isabela. Eu também te amo, admitiu ela, finalmente dizendo as palavras que havia estado evitando. E é exatamente por isso que isto é tão terrível. 2 dias depois, Isabela estava novamente em São Paulo, mais uma vez sendo levada por Carlos para um encontro com Alexandre. Mas desta vez, em vez da casa de campo, eles foram para a mansão que havia sido a casa de casados, a casa que ela havia abandonado 2 anos antes. Alexandre a esperava na sala de estar, parecendo mais nervoso do que ela já o havia visto. Havia papéis espalhados sobre a mesa de centro, fotografias, documentos. Obrigado por vir, disse ele quando ela entrou. Não me agradeça ainda, respondeu Isabela. Dependendo do que você tem para me contar, posso sair daqui e nunca mais voltar. Alexandre assentiu. É um risco que preciso correr. Isabela se sentou na poltrona oposta a ele, mantendo distância. Então conte. Alexandre respirou fundo. Lembra-se de como meus pais morreram? Claro, acidente de carro quando você tinha 22 anos. Não foi acidente, disse Alexandre baixinho. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que quer dizer? Meu pai estava envolvido com pessoas perigosas. Esquemas de lavagem de dinheiro, empréstimos de agiotas, investimentos fraudulentos. A empresa estava à beira da falência e ele estava desesperado. Alexandre pegou uma das fotografias sobre a mesa e a mostrou para Isabela. Era uma foto antiga, mostrando um homem mais velho conversando com 2 indivíduos de aparência suspeita. Ele fez negócios com gente da máfia, emprestou dinheiro que não podia pagar de volta. E quando não conseguiu pagar, eles o mataram, completou Isabela horrorizada. Mataram ele e minha mãe e fizeram parecer um acidente. Meu Deus, Alexandre, por que nunca me contou isso? Porque não foi só isso, continuou Alexandre, claramente lutando para continuar. Depois da morte dos meus pais, esses homens vieram atrás de mim. Queriam que eu pagasse as dívidas do meu pai. Alexandre mostrou mais documentos, ameaças, fotografias dele sendo seguido, reportagens de jornal sobre acidentes que haviam acontecido com outras pessoas que deviam dinheiro para a organização. Passei os primeiros anos depois da morte dos meus pais fugindo, me escondendo, tentando reconstruir a empresa de forma completamente legítima para poder pagar as dívidas. E conseguiu? Eventualmente, sim. Paguei tudo que meu pai devia, mais juros, mais uma taxa de inconveniência. Custou quase toda a fortuna que havia conseguido acumular, mas finalmente estava livre. Quando foi isso? 3 meses antes de te conhecer. A revelação atingiu Isabela como um raio. 3 meses antes, Alexandre, isso significa que durante todo o nosso casamento,
Durante todo o nosso casamento, eu estava obcecado em construir a empresa novamente, em garantir que nunca mais ficássemos vulneráveis. Trabalhava 16 horas por dia, porque tinha pavor de que se relaxasse, se parasse de crescer, eles poderiam voltar. Isabela se levantou bruscamente, andando pela sala enquanto tentava processar tudo. E os homens que você pagou? Onde estão agora? Alexandre hesitou. A maioria está morta ou presa, mas há alguns ainda ativos. E recentemente... Recentemente o quê? Recentemente descobri que um deles pode estar conectado ao caso da sua mãe biológica. Isabela parou de andar e se virou para encará-lo. O quê? Alexandre pegou outro arquivo da mesa. Ricardo Mendes, seu pai biológico. Ele não era apenas um homem violento que matou sua mãe em um acesso de raiva. Ele trabalhava para a mesma organização que meu pai devia dinheiro. Isso não é possível, sussurrou Isabela. É possível e é verdade. E há mais. A razão pela qual ele voltou para São Paulo não é para te encontrar. É porque está fugindo de rivais na organização. Ele roubou uma quantidade substancial de dinheiro e está usando uma identidade falsa para se esconder. Como você descobriu isso? Contratei investigadores particulares, ex-policiais, pessoas com conexões no submundo. Custou uma fortuna, mas consegui rastrear a história completa. Alexandre mostrou mais documentos, fotografias, relatórios detalhados conectando Ricardo Mendes à organização criminosa, mostrando suas atividades ao longo dos anos, suas movimentações recentes. Ele é perigoso, Isabela, muito perigoso. E se descobrir que você existe, que é filha dele, pode tentar usar isso de alguma forma. Usar como? Como refém, como barganha, como forma de conseguir proteção? Homens como ele são capazes de qualquer coisa quando estão desesperados. Isabela se sentou pesadamente, sentindo como se todo o seu mundo tivesse desmoronado novamente. Por isso você estava sendo tão protetor, murmurou ela. Por isso não queria que eu fosse para Paris sozinha. Por isso tudo, confirmou Alexandre. Por isso trabalhava tanto, para nos proteger financeiramente. Por isso tinha medo de ter filhos, porque não queria colocar uma criança em perigo. Por isso sempre tentava te manter segura, mesmo quando isso significava parecer controlador. E por isso não me contou sobre o passado criminoso da sua família. Porque tinha vergonha, admitiu Alexandre. Porque não queria que você soubesse que havia crescido em uma família corrupta, que havia herdado inimigos e dívidas de sangue. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar todas as revelações. Há mais alguma coisa? Perguntou ela finalmente. Mais algum segredo terrível que você está escondendo de mim? Não, disse Alexandre. Essa é toda a verdade, todo o contexto que você merecia saber desde o início. Então me explique uma coisa, disse Isabela, sua voz dura. Se você estava tão preocupado em me proteger, por que me ofereceu 50 milhões para passar uma noite com você? Por que me expôs a toda essa situação? Alexandre baixou a cabeça. Porque era egoísta. Porque estava perdendo você para Felipe e entrei em pânico. Porque pensei que se conseguisse uma última chance de te mostrar quem eu realmente era, talvez pudesse te convencer a ficar. E agora? Agora que me contou tudo isso, o que espera que aconteça? Alexandre se levantou e caminhou até ela, parando a poucos metros de distância. Agora espero que você entenda que tudo que fiz, os segredos, a proteção excessiva, a obsessão com o trabalho, foi porque te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. E porque desde que te conheci, meu maior medo não era morrer ou perder dinheiro. Era perder você. Mas você me perdeu mesmo assim, disse Isabela suavemente. Perdeu, porque não confiou em mim o suficiente para me contar a verdade. Eu sei, admitiu Alexandre, e esse é o meu maior arrependimento. Isabela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde costumavam tomar café da manhã nos fins de semana felizes. Alexandre, há uma coisa que preciso te perguntar, e quero uma resposta completamente honesta. Qualquer coisa. Se pudéssemos tentar novamente,
Se eu decidisse te dar uma segunda chance, você conseguiria ser diferente? Conseguiria confiar em mim, me incluir nas decisões importantes, parar de tentar me proteger de tudo? Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, claramente pensando seriamente na pergunta. Não sei, disse ele finalmente. Quero acreditar que sim, mas seria desonesto prometer algo que não tenho certeza de conseguir cumprir. A honestidade brutal da resposta a surpreendeu. Era a primeira vez que Alexandre admitia não ter certeza sobre algo. Mas posso prometer que tentaria, continuou ele. Posso prometer que, se você me desse uma chance, faria terapia, trabalharia em mim mesmo, faria tudo o que fosse necessário para ser o homem que você merece. E quanto ao Ricardo Mendes, quanto ao perigo que ele pode representar, já tomei medidas, disse Alexandre. Contratei uma empresa de segurança discreta para monitorar a situação. Se ele se aproximar de você, estaremos prontos. Sem me consultar novamente, observou Isabela. Alexandre teve a decência de parecer envergonhado. Você está certa. Deveria ter discutido isso com você primeiro. Deveria, concordou ela. Porque é minha vida que está em risco. E tenho o direito de tomar minhas próprias decisões sobre como lidar com isso. Você tem razão, admitiu Alexandre, completamente certa. Isabela se virou para encará-lo. Mostre-me os arquivos. Tudo sobre Ricardo Mendes, tudo sobre sua família, tudo sobre as medidas de segurança. Se vamos lidar com isso, vamos lidar juntos. Alexandre assentiu e começou a mostrar todos os documentos, explicando cada detalhe da investigação. Por 2 horas, eles passaram pelos arquivos juntos, Isabela fazendo perguntas, Alexandre respondendo com completa honestidade. Há uma coisa que não entendo, disse Isabela quando terminaram de revisar tudo. Por que Ricardo voltaria para São Paulo se é tão perigoso para ele? Por que se expor dessa forma? Alexandre franziu a testa. Os investigadores acham que ele está doente. Câncer, possivelmente. Talvez queira resolver algumas pendências antes de morrer. Que tipo de pendências? Não sabemos ao certo. Talvez queira recuperar alguma coisa que escondeu anos atrás. Talvez queira se vingar de alguém. Ou talvez o quê? Talvez queira te encontrar, admitiu Alexandre relutantemente. Você é a única família que lhe resta. A possibilidade enviou um calafrio pela espinha de Isabela. E se ele me encontrar? O que acontece então? Não vamos deixar isso acontecer, disse Alexandre firmemente. Nós? Perguntou Isabela, notando o pronome. Alexandre parou, percebendo o que havia dito. Desculpe, eu quis dizer... Não, interrompeu Isabela. Você disse nós, e talvez esteja certo. Alexandre a encarou, esperança nascendo em seus olhos. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez seja hora de pararmos de lutar um contra o outro e começarmos a lutar juntos. Pelos nossos problemas, pelas nossas diferenças e aparentemente agora por nossa segurança. Isabela, não estou dizendo que vamos voltar a ser como éramos. Ela o interrompeu. Estou dizendo que talvez possamos tentar descobrir quem podemos ser agora, com toda a verdade finalmente revelada. Alexandre se aproximou dela lentamente. Você me daria essa chance, mesmo depois de tudo? Uma chance, disse Isabela, mas com condições. Quais condições? Primeiro, nada mais de segredos. Não importa quão terrível você ache que a verdade seja, eu quero saber. Concordo. Segundo, terapia de casal. Precisamos aprender a nos comunicar adequadamente, a confiar um no outro. Concordo. Terceiro, se tentarmos ter filhos novamente, será quando eu estiver pronta, não quando você decidir que é seguro o suficiente. Alexandre hesitou apenas por um momento. Concordo. E quarto, disse Isabela, dando um passo em direção a ele. Se descobrir que você está me protegendo demais novamente, se descobrir que está tomando decisões importantes sem me consultar, acabou. Definitivamente. Entendo, disse Alexandre, e aceito. Eles se encararam por um longo momento. 2 pessoas que haviam se machucado profundamente, mas que ainda se amavam o suficiente
para tentar curar as feridas. Então, o que fazemos agora? Perguntou Alexandre. Agora, disse Isabela, você me beija e então começamos do zero. Alexandre sorriu. O primeiro sorriso genuinamente feliz que ela havia visto nele em anos, e a puxou para seus braços. O beijo foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não foi apaixonado ou desesperado, mas foi cheio de promessa. Foi um beijo que reconhecia todo o sofrimento que haviam causado um ao outro, mas também toda a esperança que ainda existia entre eles. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu te amo, disse Alexandre, e desta vez vou fazer tudo certo. Nós vamos fazer tudo certo, corrigiu Isabela. Juntos. A Galeria Isabela Santos, em Paris, estava tendo sua noite de abertura oficial. O espaço estava cheio de colecionadores, críticos de arte e entusiastas, todos admirando a cuidadosa curadoria de arte contemporânea brasileira que Isabela havia montado. Alexandre estava no fundo da galeria, observando com orgulho enquanto Isabela conversava animadamente com um colecionador francês sobre as obras de um jovem artista de Salvador. Ela estava radiante, completamente em seu elemento, vivendo finalmente o sonho que havia abandonado anos atrás. Ela está incrível, comentou Felipe, aproximando-se de Alexandre com 2 taças de champanhe. Está, concordou Alexandre, aceitando a taça. Obrigado por estar aqui tonight. Sei que não deve ter sido fácil. Felipe deu de ombros elegantemente. Isabela é importante para mim. Sua felicidade é importante para mim. E vê-la assim, bem, vale qualquer desconforto pessoal. Os 2 homens ficaram em silêncio por um momento, observando Isabela brilhar. Você vai cuidar bem dela? Perguntou Felipe finalmente. Com minha vida, respondeu Alexandre sinceramente. Bom, porque se a machucar novamente vou ter que matá-lo. Alexandre olhou para o francês com surpresa, vendo um lado dele que nunca havia visto antes. Entendido, disse Alexandre. Do outro lado da galeria, Isabela notou os 2 homens conversando e sorriu. Era estranho como a vida funcionava. 6 meses atrás, ela estava dividida entre 2 mundos, incapaz de escolher entre segurança e paixão. Agora havia encontrado uma forma de ter ambos. Os últimos 6 meses haviam sido difíceis. A terapia de casal havia forçado tanto ela quanto Alexandre a confrontar aspectos de si mesmos que prefeririam ignorar. Haviam brigado, chorado, se reconciliado inúmeras vezes, mas lentamente, pacientemente, haviam aprendido a confiar um no outro novamente. Alexandre havia mantido sua promessa sobre não mais segredos. Havia contado a ela sobre cada reunião de negócios importante, cada decisão financeira, até mesmo cada preocupação sobre segurança. E, gradualmente, Isabela havia aprendido a não interpretar sua proteção como controle, mas como amor. Quanto a Ricardo Mendes, ele havia sido encontrado morto em um hotel barato 3 meses atrás. Overdose de heroína, segundo o relatório da polícia, embora os investigadores de Alexandre suspeitassem que havia sido eliminado por rivais na organização criminosa. De qualquer forma, essa ameaça havia desaparecido de suas vidas. Mademoiselle Santos, uma voz atirou de seus pensamentos. Isabela se virou para encontrar uma jornalista da revista Art Forum com um gravador. Poderia nos contar um pouco sobre sua jornada até aqui? Entendo que você foi casada com um empresário brasileiro antes de seguir carreira na arte. Isabela sorriu. Foi uma jornada complicada, disse ela. Às vezes precisamos nos perder completamente antes de conseguir encontrar quem realmente somos. E agora, você encontrou quem é? Isabela olhou através da galeria, vendo Alexandre conversando animadamente com um crítico de arte sobre as obras expostas. Ele havia aprendido sobre arte nos últimos meses, genuinamente interessado em entender a paixão dela. Agora, disse ela, estou aprendendo que não precisamos escolher entre amor e sonhos. Às vezes, se tivermos sorte e trabalharmos muito, podemos ter ambos.
A jornalista sorriu. E seu marido, ele apoia sua carreira? Ex-marido, corrigiu Isabela automaticamente. Então parou. Era tecnicamente verdade. Eles ainda não haviam se casado novamente. Mas na semana passada, Alexandre havia pedido para ela se casar com ele de novo, e ela havia dito sim. Bem, ela corrigiu novamente, meu futuro marido, e sim, ele apoia completamente. Na verdade, esta galeria foi presente dele. Que romântico! Sim, concordou Isabela, é muito romântico, mas também é prático. Ele entendeu que para me ter completamente, precisava me permitir ser completamente eu mesma. Quando a entrevista terminou, Alexandre se aproximou, passando o braço ao redor da cintura dela. Como está se sentindo? Perguntou ele. Realizada, disse Isabela honestamente. Pela primeira vez em anos, sinto que estou exatamente onde deveria estar. E onde é isso? Aqui, disse ela, se virando para beijá-lo. Com você, mas também sendo eu mesma. Alexandre sorriu. Então valeu a pena? Todo o sofrimento, todas as brigas, todos os erros? Isabela olhou ao redor da galeria. Sua galeria, cheia de pessoas apreciando arte, conversando, celebrando. Pensou na jornada tortuosa que a havia trazido até ali, nos erros que ambos haviam cometido, nas lições que haviam aprendido. Valeu, disse ela finalmente. Valeu cada lágrima. Te amo, Isabela Santos. E eu te amo, Alexandre Monteiro. Desta vez, para sempre. Enquanto eles se beijavam no meio de sua galeria de sonhos, circundados por amigos e arte e todas as possibilidades do futuro, ambos souberam que, finalmente, haviam encontrado o que estavam procurando. Não apenas amor, mas um amor maduro o suficiente para crescer, forte o suficiente para sobreviver às tempestades e sábio o suficiente para permitir que ambos florescessem. Às vezes, pensou Isabela, as melhores histórias de amor são aquelas que quase terminam antes de realmente começar. E às vezes, vale a pena lutar por algo, mesmo quando, especialmente quando, essa luta nos força a nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Do lado de fora da galeria, a Cidade Luz brilhava com suas milhões de luzes, testemunha silenciosa de mais uma história de amor que havia encontrado seu caminho de volta para casa.